Muitas pessoas nunca fizeram um teste de glicemia e nem imaginam que têm diabetes. A doença, que ocorre devido à dificuldade do corpo em controlar os níveis de glicose no sangue, pode passar despercebida até o momento em que surgem complicações. O diabetes tipo 1 ocorre quando o organismo perde a capacidade de produzir insulina, o que impede a metabolização adequada do açúcar. Esse tipo é diagnosticado de forma precoce e é mais comum em crianças e adolescentes. Fatores hereditários podem contribuir para o seu desenvolvimento. Entre os sintomas estão sede excessiva, aumento de apetite, necessidade frequente de urinar, fraqueza, perda de peso, náuseas e vômitos. Já o diabetes tipo 2 é caracterizado pela resistência do organismo à insulina e é mais comum em adultos, principalmente aqueles com histórico de sedentarismo e alimentação inadequada. Os sintomas incluem fome e sede constante, aumento na vontade de urinar e, nos casos mais graves, pode acontecer formigamento nos pés e mãos, visão turva, cicatrização lenta e infecções frequentes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas no Brasil vivem com a doença, quase cerca de 7% da população. A prevenção passa por adotar medidas saudáveis, como a prática de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada e evitar o uso de álcool, tabaco e outras drogas. Muitas pessoas têm diabetes e não sabem que têm diabetes, então isso é muito importante. O diagnóstico de diabetes é muito simples, é um exame de sangue, glicemia, hemoglobina glicada, você já vê se esse paciente tem diabetes. Existe exame mais específico quando a gente tem a dúvida, que é um teste oral de tolerância à glicose. É uma doença que, se tratada direitinho, se fizer o que tem que ser feito, não vai trazer nenhum problema ao paciente. O paciente vai ter uma vida muito longa, com qualidade, mas se não fizer o que tem que ser feito, se demorar diagnóstico, ele pode ter muitos problemas aí ao longo da vida. Um teste simples e rápido pode ser o início de um alerta para o diagnóstico. Basta um pequeno furo no dedo e em poucos segundos o aparelho já indica o resultado. Aos 6 anos, Pietra foi diagnosticada com a doença e desde então já consegue fazer o teste de glicemia sozinha. Furo o dedo, aperta assim bastante para sair bastante sangue e põe aqui. Pronto, acabou. 122. A Pietra, na verdade, ela apresentou todos os sintomas de um diabético. Então, ela teve fadiga, ela urinava muito à noite, ela bebia muita água. Ela chegou a ter episódios de apagão dentro da sala de aula por conta do cansaço, né? Teve 2 episódios que ela dormiu em sala de aula e também teve um outro episódio que ela chegou a perder um pouco da visão. Quando a gente descobriu aí, quando a Pietra foi diagnosticada com diabetes tipo 1, né? Quem me abraçou foi a associação. Eu tive contato com a Maristela, né, através do grupo do Dr. Israel, que é o médico que ela passa hoje em São José, mas a associação me deu suporte nos primeiros dias, que é muito difícil, né? Então, a questão de medicamento, de insumos e tudo mais, informação também, que é muito importante. Então, a associação me abraçou nesse sentido e até hoje eles têm me dado muito suporte. Um trabalho importante é realizado na Associação Jacariense de Diabéticos. Segundo Maristela, a orientação ajuda os pacientes no controle da doença. Nós somos a única do Vale do Paraíba, nenhuma outra cidade tem, somente Jacareí. E graças à nossa associação, hoje a gente está com tudo de bom e do melhor pelo SUS para os pacientes diabéticos. A associação, ela tenta ajudar o paciente a entender sobre o diabetes, passando informação, orientação, para ele conseguir ter um tratamento fácil e não ficar que as oscilações do diabetes muito alto, isso daí vai trazer muitos problemas para o paciente. Então, a associação é mais para estar ajudando o paciente a ter um controle do seu diabetes. Diagnosticada com diabetes aos 18 anos, Thaís precisou criar novos hábitos para levar uma vida saudável. Eu faço uso da insulina, porque sem ela o meu pâncreas ele não produz, né, a insulina. Então, eu preciso através da ingestão de insulina. Desde que eu descobri o diagnóstico, eu tive que mudar a minha alimentação, controlar a questão de carboidratos, proteínas, tirar um pouco do doce
e começar a fazer exercício físico, porque ajuda a controlar. É importante orientar os diabéticos não só sobre os cuidados, mas também sobre seus direitos. Em Jacareí, uma lei do vereador Paulinho do Esporte garante prioridade no atendimento para exames que exigem jejum total. O diabético hoje ele tem que se alimentar de 3 em 3 horas. E como o exame de sangue é de um dia para o outro, e a pessoa tem que ficar em jejum de no mínimo 10 horas, o que acontece? A pessoa chega no hospital ou no órgão para poder ser atendido e ela tem que ficar aguardando até 8, 9 horas da manhã. Então o que acontece? Ela pode ficar descompensada, começar a passar mal. Então a gente fez essa lei nesse sentido, para que ela tenha a prioridade e a urgência no atendimento. Em uma doença silenciosa como diabetes, o diagnóstico precoce é essencial para o controle e a preservação da saúde. Detectar a condição em seus estágios iniciais é fundamental para prevenir complicações e garantir uma vida com qualidade e bem-estar.